Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui naquela série que fala sobre os carros do rito escocês antigo e aceito. Se você ainda não acompanhou esses vídeos, está disponível aqui nos cards. Hoje nós vamos falar sobre aquele oficial que faz a Pegue 47.270, um cafezinho aqui para poder... Hoje nós vamos falar daquele oficial que faz as conclusões da loja, aquele que declara que os trabalhos ocorreram de forma justa e perfeita, ou seja, o orador. O orador é o oficial responsável pelas falas da oficina em solenidades, como, por exemplo, a cerimônia de iniciação, dando boa-vinda ao novo iniciado. Assim como festas públicas, em que geralmente apresenta a maçonaria e a loja para o público em geral que está ali presente. Em oficinas do rito escocês antigo e aceito, também é responsável pela manutenção das leis. Ele é o guardião das leis. Ele é que diz se a oficina está em conformidade com os estatutos e regulamentos geral de cada obediência. Será que no passado o orador tinha essas mesmas atribuições? Será que além da oratória, ou seja, falar para o público em geral, ele também era o guarda das leis? Sim. Desde o início do rito escocês antigo e aceito, ele é o responsável pela guarda da lei. Tanto que a sua joia é um livro com esplendor. Ao contrário do que alguns irmãos acreditam ser um solzinho, aquilo é um livro, o livro da lei, e um esplendor em volta, simbolizando que ele guarda as leis da oficina. Isso não acontece só no Brasil. No início do rito escocês antigo e aceito, na França, ocorria também. No Brasil, nós temos um documento de 1832, que são os estatutos da Loja Educação e Moral que funcionava no rito escocês antigo e aceito, que dava as seguintes atribuições ao orador. Esses estatutos diziam que o orador era responsável por solenizar as festividades e pompas fúnebres com peças de arquitetura. Ou seja, o termo peça de arquitetura está presente desde o passado. Mas ao invés de ser aquele trabalho que nós exigimos, né, dos aprendizes, companheiros e mestres, para que eles consigam passar de grau, eram, na verdade, as falas da oratória em solenidades. Assim como nós conhecemos hoje, né, a tal famosa prancha, era chamada nesse mesmo estatuto, né, a título de curiosidade, como prancha de arquitetura. E nada mais era do que as atas, e não uma comunicação enviada às outras lojas. Mas de onde surgiu essa coisa de que o orador é responsável pelas leis também? Sobre o orador, nós vemos em diversos filmes, né, até na nossa sociedade, né, o orador da Ordem dos Advogados do Brasil, o orador da Câmara, né, aquele cara que geralmente fala em determinada solenidade acerca do evento ou da instituição. Nos filmes, né, da América do Norte, por exemplo, nós temos aí aquela figura clássica do orador de turma, né, feita pelo aquele cara popular, que vai falar um pouquinho sobre a turma e etc. Então, quando nós falamos de oratória, nós imaginamos, né, um sujeito que fala sobre a instituição, que fala para o público, mas da onde veio, né, essa coisa de que ele é o guardião das leis? A arte da oratória está presente desde a civilização grega, que depois passou para o Império Romano e etc, e etc. E por que, para falar sobre maçonaria, eu estou voltando na história antiga? Se vocês lembrarem do rito escocês antigo e aceito, ele é confeccionado numa realidade de um governo, né, em ascensão do imperador Napoleão Bonaparte. Esse império ressignificou vários símbolos, por exemplo, de sociedades passadas, como, por exemplo, né, o Império Romano. Tanto que o imperador Napoleão Bonaparte, ele é coroado, né, com duas coroas diferentes, né, imaginando dois tipos de império, como, por exemplo, o Império do Ocidente, o Império do Oriente e afim. Como a vida imita a arte imita a vida, e a maçonaria não é um organismo extraterrestre, é lógico que a maçonaria vai se inspirar na sociedade também. E daí nós podemos ter a influência do Império Romano também na confecção de rituais de lojas maçônicas. Clóvis, você está afirmando que é isso? Não. Estou falando que, já que a sociedade desta época em que o rito escocês antigo e aceito se inspirava em um império passado, utilizando termos e afins, é possível que a maçonaria tenha feito também. Como podemos ver, por exemplo, a águia bicéfala, olhando para o Oriente e para o Ocidente.
em uma clara alusão ao Império Romano do Ocidente e do Oriente. Tá, mas daí, da onde que você tirou que a questão do orador cuidar das leis vinha do Império Romano? Marco Túlio Cícero, um filósofo e orador da República Romana, escreveu um livro em 46 antes da Era Comum, chamado O Orator. Nele, ele dava diversos exemplos de como deveria ser um orador. Segundo a pesquisadora portuguesa Soraya Nascimento Gonçalves, Cícero se vê como o próprio ideal de orador. E Cícero, além de orador, era um grande jurista e defendia que o orador tinha que conhecer as leis. Talvez é daí que se tenha tirado que o orador deveria conhecer as leis e, por assimilação, ser o guardião das mesmas. Ou seja, pode ser que a maçonaria tenha se inspirado na oratória do Império Romano, da República Romana, dos povos gregos, em dizer que o orador, além de ser responsável pela fala institucional, também é o guardião das leis. Mas, novamente, não é uma afirmativa. Estou dizendo que pode ser, levando em consideração outros aspectos da maçonaria e da sociedade francesa na época. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você quer conhecer um pouco mais do rito escocês antigo e aceito, se você é um amante pesquisador do rito, eu tenho uma boa para você. Estamos na semana de pré-venda do meu livro Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito. Devido à alta procura, depois que foi fechado o financiamento coletivo, eu disponibilizei algumas unidades para pré-venda, mas são poucas, então corre lá, o link está disponível aqui na descrição desse vídeo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Ficamos por aqui. Desejo um ótimo domingo a todos e um beijo no coração.